em Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 14. Tem outros evangelhos também que relata também essa passagem, mas eu peguei essa parte aqui em Mateus que eu achei um pouco mais interessante a forma que foi escrita, né? Como foi escrito esse texto. Então nós vamos ler aqui, são 4 versículos, né? Mateus 8, a partir do versículo de número 14. Vamos ler o 14, 15, 16 e 17. Amém? Vamos lá. Versículo 14, que diz: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-a. Versículo 16: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Você vê que tremenda aí essa palavra de Deus aí para as nossas vidas. E eu coloquei até como um tema, na verdade o próprio tema da Bíblia que eu estava estudando ali, dessa passagem, fala sobre o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Tem pessoas que às vezes não conseguem, acreditar, quanto Deus tem poder para curar e para libertar. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de acreditar nisso, que realmente nós servimos a um Deus que pode curar. Às vezes a gente vê alguns acontecimentos, a própria mídia, a mídia muitas vezes ela acaba agindo de forma contrária à fé cristã e falando que às vezes o pessoal fica encenando uma cura, fica encenando uma libertação. A gente sabe que às vezes pode até acontecer isso, mas na verdade Jesus, Deus, ele tem sim o poder de curar e o poder de libertar. Eu já vi muitos casos aí de Deus trazendo a libertação sobre a vida das pessoas e também Deus curando as pessoas. Então, eu tenho isso como um testemunho de vida mesmo, de ver pessoas sendo curadas aí pelo poder de Deus. Então Deus tem realmente poder de realizar grandes coisas. Mas não é exatamente isso que eu quero falar nessa noite sobre esse texto. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto que nós lemos aqui, no próprio versículo 14, onde diz, começa a falar ali que Jesus, ele de repente entrou na casa de Pedro, e ali ele viu a sogra de Pedro, que naquele momento estava acamada, estava enferma, existia uma enfermidade sobre ela, ela estava febril ali. A Bíblia não relata exatamente que tipo de enfermidade ela tinha ali, mas relata que ela estava com uma febre. Normalmente quando a gente está no estado febril é porque o nosso organismo está reagindo a algo contrário ali, algo que não está muito bem estabelecido no nosso corpo físico. E era o que estava acontecendo. E de repente Jesus foi lá, entrou na casa de Pedro, viu ali a sogra dele nessa situação e realizou algo. Nesse versículo 14, lendo um pouco e meditando em cima desse versículo, eu percebi pelo menos 2 atitudes que Jesus teve nesse momento, nesse versículo. Pelo menos 2 atitudes eu enxergo que Jesus teve aqui. A primeira atitude que Jesus teve foi justamente entrar na casa de alguém. Esse alguém, no caso, seria Pedro. Então, Jesus ele entrou na casa de Pedro. E se a gente começar a ver o momento que Jesus esteve aqui nessa terra, a gente vai perceber que em diversas passagens, Jesus ele entrava nas casas das pessoas. Ele ia até as pessoas e em muitos casos ele entrava realmente, fisicamente, na estrutura da casa das pessoas. E foi o que aconteceu aqui nessa passagem, entrou ali na casa de Pedro, assim como ele entrou em outras também. E é tão interessante que em todas as casas aonde Jesus entrou, houve transformação. Onde todas as casas onde Jesus entrou, houve realmente uma mudança, houve algo diferente, houve ali um poder de Deus sobre aquele local. Você vê que interessante? Às vezes a gente esquece disso e por isso muitas vezes a gente não clama a Jesus para entrar no nosso lar, para entrar na nossa casa fisicamente. Eu não sei quem já orou
pedindo mesmo, falando: olha, Jesus, entre aqui comigo na minha casa. Ah, mas será que Jesus pode vir aqui? Irmãos, a gente sabe que fisicamente nós não vamos enxergar, mas nós podemos sentir. E se nós pedirmos, Deus tem todo o poder, através do seu Espírito Santo, de nos dar a condição de sentirmos a presença de Deus. Então, é importante nós chamarmos, clamarmos, pedir: ó, Jesus, vem para minha casa, vem do meu lado, me ajuda nessa situação, me ajuda nessa dificuldade, me ajuda nas minhas atitudes, me ajuda nesse meu relacionamento, me ajuda nesse meu pensamento. Nós somos seres humanos, irmãos, a gente erra, muitas vezes somos falhos, somos pecadores, sim. Por isso nós precisamos de Jesus na nossa vida. Precisamos que Deus entre de uma forma sobrenatural sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. E aonde Jesus entrava ali fisicamente, porque Jesus ele veio fisicamente. Não é uma história, não é algo que foi contado, é algo real, é algo verdadeiro. A Bíblia é real e verdadeira. Então Jesus passou fisicamente ali, entrou na casa das pessoas, e onde ele entrava havia a manifestação e o poder de Deus sobre a casa, sobre a vida das pessoas, sobre aqueles que estavam dentro da casa. Todos aqueles que estavam dentro da casa eram tocados e transformados. E a partir do momento que nós cremos, irmãos, cremos e deixarmos Jesus entrar de verdade, não de brincadeirinha não, mas de verdade, entrar na nossa casa, pode ter certeza que algo diferente vai acontecer. A mudança acontece. Isso acontece até mesmo quando a gente se converte ao Evangelho, Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é o início onde a gente abre um espaço para Jesus começar a entrar e trabalhar na nossa vida. E a gente percebe essa mudança na nossa vida pessoal mesmo. E se da mesma forma nós fizermos isso e deixar com que Jesus entre na nossa casa, essa mudança vai acontecer não somente em nós, mas naqueles que também estiverem próximos a nós, sejam os nossos familiares, nossos colegas, aqueles que estiverem do nosso lado. Então permita, deixe com que Jesus entre realmente na sua casa. Tem grandes exemplos aí onde Jesus entrou nas casas e houve transformação. O primeiro milagre, eu tenho certeza que muitos lembram aí qual que foi o primeiro milagre que Jesus realizou, o início ali do seu ministério, que foi justamente a transformação ali da água em vinho. Ele estava ali numa festa de casamento. E onde foi essa festa? Foi exatamente em uma casa. Então, foi na casa ali em Caná da Galileia, onde ele estava ali. Então, existia ali uma casa, ele entrou naquela casa onde tinha uma festa, e naquela festa ele realmente realizou ali aquele milagre, ele transformou a água em vinho. A gente sabe que naquela época, o vinho ele tinha uma conotação de alegria, ele trazia alegria. Então, quando Jesus entra, irmãos, na nossa casa, a alegria do Senhor nos invade, irmãos. A alegria de Deus, ela vem sobre a nossa vida, e nós somos tomados pela alegria de Deus, tomados pela felicidade de Deus, de poder realmente ter um Deus que faz coisas tremendas na nossa vida. Então, assim, deixe com que Ele entre. Então, nesse momento, foi um momento onde houve ali uma continuação, porque as festas, elas não eram simplesmente em um dia, existia ali mais de um dia, eram muitas vezes durante 7 dias ali, uma semana, Então, assim, tinha festas ali longas. Então, quando havia acabado o vinho, então as pessoas ficaram ali sem saber o que fazer, mas Jesus foi lá e continuou trazendo alegria para aquele local. E é isso que Jesus quer fazer por nós, Temos que deixar Ele entrar na nossa casa para que a alegria venha sobre nós. Um outro momento onde Jesus, quando Ele entrou numa casa, houve também uma transformação, foi lá em Cafarnaum. Em Cafarnaum também é um local onde Jesus, por diversas vezes, onde Ele passou ali, ficou um certo tempo por lá, e Ele realmente realizou grandes coisas. Tem uma passagem muito conhecida, que fala sobre um homem ali também que foi curado, um paralítico ali em Cafarnaum, algo que Jesus fez ali. Ele estava numa casa, dentro daquela casa ele estava ensinando, ele estava ministrando. De repente havia uma grande multidão, a casa estava extremamente lotada, e de repente 4 homens, acredito que a maioria conhece essa passagem, 4 homens se levantaram ali com uma fé, uma determinação, pegaram ali um paralítico e desceram aquele paralítico, abriram um telhado e desceram aquele paralítico até Jesus através do telhado. E Jesus estava onde? Estava em uma casa. Ele estava dentro de uma casa.
E a partir do momento que aquele paralítico, levado por aqueles 4 homens, desceu ali, né? Chegou próximo de Jesus. Quando ele chegou até Jesus ali, além de Jesus trazer a cura sobre ele, ele trouxe uma restauração completa sobre a vida daquele homem. Então assim, ele trouxe algo realmente tremendo ali sobre a vida dele. E é dessa forma, né? Jesus, ele entra para fazer coisas tremendas na nossa vida, irmãos. Coisas extraordinárias, coisas surpreendentes. Então nós temos que dar essa liberdade para Jesus entrar de verdade na nossa vida e no nosso coração. Uma outra casa também muito conhecida, né, a gente já ouviu falar muito também, era de um rapaz que se chamava Zaqueu, né? Quem não conhece aí, né? Muitos conhecem Zaqueu. A gente sabe, um cobrador de impostos ali, né? Uma pessoa que era vista ali como uma pessoa que era um ladrão, que roubava. De repente ele se colocou numa posição ali de querer ver Jesus, enxergar Jesus. Ele ouviu falar que Jesus ia passar, ele subiu ali, né, numa árvore, né, a estatura dele era baixa, ele subiu ali naquela árvore para enxergar Jesus, e de repente quem enxergou ele foi Jesus, né? Ele enxergou Jesus, mas Jesus também enxergou ele, e de repente Jesus se aproximou dele e falou: olha, Zaqueu, desce depressa, porque convém eu entrar na sua casa, eu ir até a sua casa, eu fazer parte aí da sua casa, ir até e pousar na sua casa. Olha que tremendo. E a partir do momento que Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Não houve mudança? Houve mudança. Houve transformação? Houve transformação. Jesus entrou de uma forma tão especial na vida de Zaqueu, que Zaqueu ele sentiu até o desejo de restituir, de devolver tudo aquilo que ele havia feito de ruim, de mal, tudo aquilo que ele havia roubado da vida das pessoas ali, como um cobrador de impostos. Então você vê que Jesus realmente ele se colocou ali numa posição de transformar a vida de Zaqueu, irmãos. Transformar, né? Além de Zaqueu sentir realmente esse desejo de devolver tudo ali que ele havia roubado das pessoas, ele também recebeu a salvação, porque ele abriu o coração. E Jesus mesmo declarou, né, que haveria salvação, que houve salvação naquela casa, que a salvação entrou ali. Então, na casa de Zaqueu houve salvação. Ali em Cafarnaum houve a cura. Ali em Caná da Galileia houve alegria. Olha o que Jesus pode fazer por nós, irmãos. Olha o que Jesus pode fazer quando Ele entra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Quando Ele entra no nosso coração, Ele faz coisas tremendas, sobrenaturais. Então que a gente possa abrir realmente a nossa vida. Isso é a primeira atitude que Jesus teve. A segunda atitude que a gente enxerga aqui, eu pelo menos meditando nesse texto, a segunda atitude que eu enxerguei aqui nesse versículo 14 é que depois que ele entrou ali na casa de Pedro, diz que ele viu a sogra de Pedro com aquela enfermidade, né, com aquela febre. Então, naquele momento, Jesus ele viu que existia um problema para ele resolver. Existia algo que ele precisava fazer ali na vida daquela mulher, ou mesmo dentro daquela casa, ou naquela situação. Então a segunda atitude que Jesus teve ali foi realmente enxergar que existia algo para ele realizar naquele momento, que existia algo para ele realizar como um milagre ali naquele momento. Então ele viu. Então quando nós olhamos para isso, a gente entende que Jesus ele tem o poder de enxergar além daquilo que nós mesmos enxergamos, irmão. A nossa visão, ela é uma visão muito limitada, irmão. A nossa visão, ela é uma visão que nós enxergamos até um certo tempo aí, até uma certa distância, né? Ou melhor, uma certa distância, né? A gente, mesmo que você fique olhando ali para o horizonte, ou olhando para umas montanhas, o que seja lá, nossa visão, ela tem um certo limite. Chega uma hora que a gente não enxerga mais. Né? Ou a gente pega um binóculo, uma luneta, sei lá, algo que, né, amplia aí a nossa visão, porque a partir, né, de um certo momento a gente não enxerga mais fisicamente. Mas Jesus não é assim.
Jesus ele enxerga muito mais além do que aquilo que nós enxergamos e da forma que nós enxergamos. A forma que Jesus enxerga ele é diferente. Então, em muitos casos, irmãos, às vezes a gente enxerga de uma forma, mas Jesus está enxergando de outra, ele está vendo de outra forma. Então, foi o que aconteceu aqui. De repente, as pessoas que estavam, sei lá, porque onde Jesus passava sempre havia uma multidão à volta dele. Então, eu acredito que muitas vezes nesse momento havia pessoas ali próximas de Jesus, pessoas querendo entrar e tudo mais, mas as pessoas não sabiam o que de repente Jesus iria fazer ali. Mas Jesus ele sabia, porque ele entrou naquela casa com um propósito. Foi com um propósito. Ele não entrou em vão, não. Ele não entrou à toa ali na casa ali de Pedro. Ele não entrou simplesmente para entrar, falar, vou entrar aqui, tomar um cafezinho e vou embora, não. Ele entrou com um propósito. E o propósito dele foi realmente curar, porque ele enxergava que existia essa necessidade de cura ali naquele local. Então Jesus ele é assim, irmãos. Ele enxerga a necessidade e quando ele entra, ele realiza milagres na nossa vida. Porque os olhos dele são muito superiores ao nosso. Tem um Provérbios aqui, eu até anotei, um Provérbios que é o de Provérbios capítulo 15. Olha só o que diz o versículo 3, justamente declara isso, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, irmãos. Olha só. Então, da mesma forma que Deus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, toda a Trindade Santa aí, ela enxerga as pessoas que são boas, mas ao mesmo tempo elas enxergam as pessoas ruins. Da mesma forma, ela enxerga as pessoas que estão felizes, alegres, como ela enxerga, Jesus também enxerga as pessoas que estão com dificuldades, com problemas. A gente nunca pode pensar que estamos sozinhos. Um grande privilégio para a gente que é cristão e que acredita em Deus e que tem a nossa fé depositada em Deus é saber que a gente nunca está sozinho. Mesmo que a gente esteja no nosso quarto ali, fechado, trancado, com as luzes apagadas, mesmo assim nós nunca estaremos sozinhos. Porque Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, então ele sempre vai estar conosco, com todos nós ao mesmo tempo. Nosso raciocínio humano não consegue entender isso, mas isso é poder de Deus, isso é manifestação de Deus. E é nisso que a Bíblia nos mostra que a forma que Deus age, os atributos que Deus tem, e um desses justamente é isso, é de ver. E Ele vê, irmãos, Ele vê as nossas atitudes boas, os nossos comportamentos corretos, as nossas formas de agir que agradam a Ele, mas também a forma que nós agimos que também não agrada ao Senhor. Ele está vendo tudo. É impossível nós sairmos da visão de Deus, irmãos. Isso é totalmente impossível. Não tem como. Mesmo que a gente tente aí se esconder, que a gente abra um buraco profundo, entra dentro, se feche lá e fala, não, agora Deus não vai me enxergar. Pode ter certeza que vai, irmão. Não tem como, de maneira nenhuma, nós nos escondermos dos olhos de Deus. Ele vai estar realmente nos olhando, nos vendo a todo momento e a toda situação. É impossível nós sairmos do campo de visão de Jesus, do campo de visão de Deus. E aqui, Jesus viu que existia essa necessidade, e Jesus ele está vendo tudo, os nossos comportamentos bons que agradam a Deus e também os comportamentos maus que desagradam a Deus. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, sem cessar inclusive, fala orai sem cessar. Por quê? Porque nós precisamos a todo tempo ficar alertas, ficar ligados. A gente sabe o quanto o inimigo ele se levanta contra nós para querer tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, tirar a nossa tranquilidade, para atrapalhar aquilo que Deus tem como plano, como projeto na nossa vida. Então assim, o inimigo ele está aí para isso, para realmente nos desviar dos caminhos e da vontade do Senhor para a nossa vida. Por isso temos que ficar ligados, ficar atentos, não aceitar muitas vezes algo contrário de Deus na nossa vida, usarmos a autoridade de Deus para repreender todo o mal, não aceitando mesmo que o inimigo possa vir e atrapalhar e arrumar confusão, contenda, briga. Não aceite isso na sua vida, em nome de Jesus, amém? Que você possa realmente
entender e saber que Jesus está vendo tudo, ele tem todo esse poder para enxergar todo momento e toda a situação. Então, nós temos que ficar muito alertas. Amém? Olha, o versículo 15, o próximo versículo, diz aqui, olha, que Jesus, ele tocou na mão ali, né, da sogra de Pedro, e a partir do momento que ele tocou, diz aqui esse versículo que a febre cessou, né, ela deixou, ou seja, ela acabou, né? E a partir daquele momento diz que aquela mulher se levantou e ela o serviu, né? Serviu ali a Jesus. Então olha só, né, o que a gente consegue enxergar através desse versículo, né? Meditando nesse versículo, a gente consegue enxergar que Jesus ele teve mais uma atitude. Além disso, né, Jesus realizou um milagre e também houve uma reação através do milagre que Jesus realizou ali naquele momento, né? Houve algo em troca ali, né? A própria física nos ensina isso, né? Para toda ação há uma reação, e nesse momento houve sim, né, uma ação e uma reação ali através ali daquele milagre. Então a atitude que Jesus teve ali naquele momento foi de tocar ali naquela mulher. Diz que ele tocou aonde? Ele tocou na mão daquela mulher. Não sabemos ao certo por qual motivo ele tocou na mão especificamente ali daquela mulher. A gente não sabe exatamente, né, por qual motivo, por que foi que ele tocou na mão. Ele poderia ter tocado em outras partes do corpo, né? Se ela estava com febre, de repente na testa, né, onde a gente costuma medir a febre, na cabeça, não sei, né? Mas ele tocou na mão, né? Mas isso são detalhes que para nós não tem tanta importância, né? O importante é nós enxergarmos que a partir do momento que Jesus tocou naquela mulher, houve transformação e houve mudança. Então, o toque de Jesus resultou num milagre. O toque de Jesus resultou num milagre. Então, ser tocado por Jesus, irmãos, é dar liberdade para que Ele venha e toque na nossa vida. É deixar com que a manifestação de Deus venha sobre nós, né? Eu não sei se vocês têm deixado realmente Jesus tocar na sua vida. Tocar mesmo. Sabe, entrar de uma forma diferente, sentir a presença, porque o toque é você sentir, irmão, sentir, né? Às vezes a gente, né, vai para a igreja, participa dos cultos online, né? O problema dos cultos online ou das ministrações online é que a gente perde um pouco aquele contato mais pessoal, assim, né? E muitas vezes a gente acaba se esfriando e a partir disso a gente acaba não sentindo de uma forma assim mais intensa o toque, né, de Deus na nossa vida, né? Mas que a gente possa pedir, né, para que Deus venha tocar na nossa vida, porque é importante, irmãos, é importante, é muito importante nós sentirmos, sabe, quando a gente de repente está ouvindo louvor. Eu acho que, né, acredito que muitos já tiveram essa experiência. Às vezes você está ouvindo um louvor e aquele louvor é um louvor que a letra toca a sua vida, né? Às vezes você sente vontade de chorar, às vezes você sente, sabe, uma alegria, às vezes você sente algo assim na sua mente, uma paz. Isso é sentir o toque de Jesus, né? Então esse toque, ele não pode ser simplesmente um toque passageiro, mas ele tem que ser um toque realmente transformador, irmão, porque Jesus transforma. Nós temos que crer nisso, né? Se Ele estiver entrando na sua vida e fazendo parte da sua vida, Ele tem que transformar a sua vida. Você tem que deixar Ele transformar e mudar a sua vida. Isso é poder de Deus, isso é o Evangelho, isso é as boas novas que Jesus trouxe para nós vivermos aqui nessa terra. Então deixe Jesus tocar na sua vida. Foi o que Ele fez, a primeira coisa que Ele fez. E Jesus, irmãos, Deus, Ele é extremamente educado. Extremamente educado. Em nenhum momento Ele vai chegar querendo, sabe, entrar e mudando as coisas sem a gente permitir, não. A gente tem que estar apto, tem que estar aberto, né? Tem que estar disposto, né? Até mesmo em oração mesmo, né? Pedindo em oração mesmo, orar, falar, olha, Deus, vem e toca a minha vida. Orar mesmo com essas palavras, pedindo, sabe, clamando, pedindo, Senhor, vem, Senhor, toca, Senhor, transforma. Então, isso é você dar liberdade. E quando a gente dá liberdade,
pode ter certeza que Ele vem, toca e se manifesta de uma forma sobrenatural, que eu creio que essa é a vontade dele para nós, né? Olha que interessante, a partir do momento que Jesus tocou ali na mão, né, a febre foi, né, saiu ali, né, deixou, né, aquela mulher, né, a sogra ali de Pedro, e a partir disso, né, houve ali uma reação, né, ali da sogra de Pedro. Não fala, né, qual é o nome ali da sogra dele, né, só fala o nome Pedro, né, mas a gente sabe que era uma mulher, né, então a reação, né, daquela mulher ao receber aquela cura foi algo bastante interessante. Tá? Você vê que o versículo fala que a febre deixou, depois ela se levantou e o que ela fez? Ela foi servir, né, a Jesus, serviu-os, né? Pode ser que ela tenha servido só Jesus, como eu acredito que na verdade ela deve ter servido a todos que estavam ali, de repente até, né, Pedro mesmo, né, ou não sei se tinha outras pessoas aí, né, não dá tantos detalhes nessa passagem, mas de uma certa forma ela se levantou e serviu ali aqueles que estavam lá. Então qual que foi a reação que ela teve a partir daquele milagre? Foi uma reação de gratidão. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Jesus foi lá, entrou na vida dela, realizou aquele milagre e a partir do momento que ela recebeu aquele milagre, ela não foi embora e falou, não, eu recebi esse milagre, pronto, acabou, não. Ela teve uma atitude de gratidão, de agradecer. Ela foi lá, serviu, ela se levantou, ela se dispôs a fazer algo a favor ali, né, daquela condição, do próprio Jesus. Então você vê o quanto é importante nós sermos gratos por aquilo que Jesus fez para a nossa vida, de nós agradecermos a Deus. De que forma? Aqui a forma de gratidão dela foi de servir a Deus ali, servir a Jesus, né? Se colocar à disposição eu acredito que ela queria, sabe, recompensar, não sei, de uma certa forma. A gente tenta entender um pouco a cena, né, de uma forma física ali, lógica, né, mas a gente percebe que ela teve uma reação de gratidão, de querer demonstrar que ela estava realmente agradecida por aquilo que ela havia recebido naquele momento. E essa atitude é uma atitude que todos nós devemos ter, amém? Por poder estar na presença de Deus, por poder ouvir a palavra de Deus. A gente sabe quantos países aí fora, irmão. Existem muitos países aí que não pode nem carregar a Bíblia na mão, não pode nem citar um versículo bíblico em voz alta, porque corre o risco de ser morto ali, de ser, né, fuzilado e coisas nesse tipo. Imagina só, irmãos, nós somos extremamente privilegiados, porque nós podemos agradecer a Deus em todos os lugares. Se a gente quiser, a gente sai na rua gritando, glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, e as pessoas não podem fazer nada, porque a gente vive num país livre, que graças a Deus a gente pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. E muitas vezes Deus vem e entra com milagre na nossa vida e a gente fica com a boquinha calada, não fala nada, não testemunha, não fala para as pessoas aquilo que Deus fez por nós, né? Às vezes coisa simples, às vezes a gente está triste, né? De repente no momento ali Deus vem e fala conosco, a gente se alegra, a gente muda o nosso semblante, o nosso comportamento, aí a gente fala, que legal, nossa, interessante, foi uma coincidência que aconteceu, mas não, foi Deus entrando e a pessoa muitas vezes não fala isso, não testemunha esses pequenos milagres, né? Mas isso é uma forma de nós agradecermos, é uma forma de gratidão por poder ter esse privilégio de estar na presença de Deus, amém? Então, uma das formas, né, de gratidão que nós aprendemos aqui, né, por tudo que, né, Jesus fez ali através da vida daquela mulher, que nós também podemos fazer, é realmente servir a Ele, né, se colocar como um servo de Deus, né, uma pessoa que serve a obra de Deus ali, né, poder realmente se colocar à disposição para servir a Deus, para realizar algo em favor de Deus, em favor das pessoas, em querer ajudar, apoiar as pessoas. Então é uma forma de agradecer a Deus, uma forma de gratidão. Então isso é bem interessante a gente ter como um propósito aí na nossa vida. Versículo 16. Aleluia. Versículo 16. Olha o que diz. Chegado a tarde, né, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então olha só, Jesus já havia realizado ali aquele milagre, já havia curado ali a sogra de Pedro,
né, já havia acontecido tudo isso. E de repente um pouquinho mais tarde, eu não sei quanto tempo mais tarde, né, na Bíblia não diz detalhes sobre isso, mas diz que é chegada a tarde. Então provavelmente passou aí um certo período, e começaram a trazer alguns endemoniados ali, e, né, algumas pessoas enfermas até Jesus, né? É interessante que Jesus ele não foi lá à procura das pessoas, né? Diz aqui a palavra que trouxeram-lhe muitos endemoniados. Então provavelmente as próprias pessoas que estavam à volta de Jesus, né, estavam próximos lá de Jesus, começaram a trazer pessoas que eles conheciam que tinham uma enfermidade ou estavam possessos de algum espírito mal, aí, coisas nesse sentido. E começou a trazer até Jesus, né? Então é interessante que foi isso que aconteceu, que as pessoas, né, enxergaram a dificuldade e trouxe ali até Jesus para que o milagre ali acontecesse, né? Mas é interessante que a palavra diz que Jesus ele curou todo mundo. Ele realizou ali, né, algo tremendo ali, né? Ele curou, diz lá, né? Ele com a sua palavra, né, expulsou deles os espíritos, né? Então os espíritos, inclusive, declara aqui até de letra minúscula, né? Acredito que eram realmente demônios ali, né? Não era o Espírito de Deus ali, porque ele não ia expulsar o Espírito de Deus, mas eram uma ação ali, né, do inimigo contra as pessoas, né? Diz que ele curou ali todos os enfermos, né? A gente sabe que infelizmente existe aí algumas enfermidades que são enfermidades espirituais mesmo. O próprio inimigo ele lança algumas enfermidades sobre a vida das pessoas. Essas enfermidades elas aparecem de uma forma física, mas em alguns casos é uma ação do inimigo mesmo. Por isso que quando a gente ora, a gente repreende, a gente expulsa a ação do inimigo, né, o espírito de enfermidade sobre a vida da pessoa. Em muitos casos a pessoa realmente é curada, é restaurada, é restabelecida, né? Então dessa forma que Jesus fez ali, ele foi realmente curando, transformando e mudando a vida das pessoas ali, realizando milagres e coisas ali tremendas sobre a vida das pessoas. Mas qual que foi o objetivo, né, de Jesus para ele curar e para ele libertar as pessoas? Por que será que aonde Jesus passava ele fazia isso? Será que era simplesmente para que as pessoas glorificassem a ele ali como um homem ali naquele momento? Porque a gente sabe que Jesus ele foi 100% homem, mas 100% Deus também, né? Então ele era muito completo, né? Então será que ele fez aquilo para que ele fosse reconhecido? Não, irmãos, não foi isso, porque o próximo versículo, né, responde justamente essa pergunta, né? Qual é o objetivo de Jesus para ele curar e para que ele libertasse ali aquelas pessoas? Era para que Deus fosse glorificado, né? Qual é o propósito de Jesus vir na Terra, irmãos? A gente sabe que além de cumprir o plano da salvação, né, que ele se entregou ali, né, pela humanidade, né, mas também foi para, né, em muitos casos ele diz, né, que Jesus ele veio para que ele cumprisse, né, a orientação de Deus. Então ele veio a essa terra, né, como um filho totalmente 100% obediente a Deus. Então, tudo que ele fazia era para glorificar a Deus. Tudo que ele fazia era para glorificar o nome do Senhor. Então, esse é o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes Deus requer, irmãos, que a gente ore pelas pessoas, que a gente vai lá até, muitas vezes toque mesmo nas pessoas ali como um ato de fé, como Jesus fez ali, tocou na mão ali daquela mulher, né? Precisava tocar? Em muitos casos ele nem tocou, irmãos. Em muitas passagens aí diz que Jesus só se aproximava, declarava algumas palavras e o milagre acontecia. Então existem casos que realmente não existe a necessidade de tocar. Em outros casos existe a necessidade de tocar. E assim, Deus muitas vezes requer de nós que a gente ore pelas pessoas, que a gente abençoe a vida das pessoas, mas não para a nossa glória, irmãos. Então muitas vezes a gente ora, a gente intercede, é o que a gente tem feito aqui durante as ministrações. A gente ora pelas pessoas que necessitam de oração, a gente pede para que Deus venha entrar, venha se manifestar sobre a vida das pessoas. Em alguns casos a gente vê testemunhos de Deus abençoando a vida das pessoas, mas para que isso acontece? Para a gente bater palma para nós mesmos? Não, irmãos,
né? De jeito nenhum. É para que Deus venha a ser glorificado, para que haja mais testemunhos, para que as pessoas venham enxergar o poder de Deus e através disso venham entregar sua vida para Jesus. Esse é o nosso propósito, irmãos, e trazer a salvação a toda a humanidade, que também é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que toda a humanidade possa viver a eternidade com Ele. Esse é o propósito de Deus. Para isso nós temos que lutar, nós temos que ir até o final para realmente vencer aí, né, toda essa, né, esse plano que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, tudo que venhamos a fazer, que seja para a glória do Senhor. Amém? Né? Se tivermos que orar pelas pessoas, aconselhar, ajudar, liberar às vezes uma frase, uma palavra, né? Às vezes chegar para a pessoa e falar, olha, Jesus te ama, e aquilo impactar a vida da pessoa, que isso seja para a glória do Senhor. Porque quando nós falamos, não falamos de nós mesmos, mas falamos daquele que tem poder para restaurar e para curar, como nós vimos aqui. Então Jesus, ele fez grandes coisas, né? Curou a sogra de Pedro, expulsou demônios, né? Curou muitos outros enfermos ali. E além disso, irmãos, ele cumpriu uma profecia que foi dita há muitos e muitos anos antes de Jesus nem nascer, irmãos, que foi dita ali pelo próprio profeta Isaías, né? Que é onde o próximo versículo declara. Eu até peguei esse versículo, né, que Isaías declarou ali, que está lá em Isaías 53, o versículo 4 e o versículo 5. Né? Olha o que diz aqui esses dois versículos, olha o que interessante que declara, né? Jesus fala sobre isso, você vê como é tremendo, né? A Bíblia, irmãos, ela é algo tremendo, ela se completa. Então, algo que foi dito ali em Mateus, pelo escritor ali em Mateus, né? Era algo que havia sido dito ali, ou havia sido profetizado há muito tempo antes, sem as pessoas terem nascido, irmãos. Por que isso acontece? Porque existe algo maior, existe alguém maior, que é o próprio Deus, que traz a inspiração para que as pessoas venham escrever a Bíblia. Então, por isso que é um livro que a gente crê que realmente é algo sobrenatural, porque naturalmente não tinha como existir esse livro. Mas, como é algo sobrenatural, é algo de Deus, aí sim existe para nós termos como uma regra de fé sobre a nossa vida. Então, olha só, Isaías 53, versículo 4 e 5, olha o que diz aqui, olha. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Né? Se você, onde você estiver aí, se você puder dar um glória a Deus, amém? Glorifique ao Senhor, porque é tremendo isso. Né? Essa profecia é algo tremendo e poderoso de Deus. É algo que foi dito há muitos anos atrás, irmãos. Muitos anos antes de nós, né, disso que nós lemos aqui em Mateus. Né? Diz ali, né, que ele levou sobre si, está falando de Jesus, está muito claro, né? A gente que, né, de repente conhece um pouco aí do Novo Testamento, que Jesus viveu ali, né, durante a sua vida terrena aí, né, durante o seu ministério, que foi dos 30, né, aos 33 anos, que foi onde ele se manifestou ali como Filho de Deus. Então, durante esses 3 anos, foi o ministério ali que Jesus realizou na terra, e durante esses 3 anos, isso que foi declarado lá em Isaías aconteceu, foi algo que aconteceu. Então, ele realmente, né, no momento que ele foi ali crucificado, ele fez isso com um propósito, né? Ele levou sobre ele, né, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, né? Alguns, né, achavam que ele havia sido derrotado naquele momento, mas na verdade não, ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu a enfermidade, ele venceu o pecado, ele venceu, sabe, tudo de ruim, né, que poderia ter lançado aí, poderia estar sobre o mundo. Ele realmente venceu através, né, da morte de cruz e através, né, de ser ressuscitado ali. Então é algo tremendo. Então por isso que nós, tudo que fazemos, né, tem que ser para a glória do Senhor, né? Tudo que fizermos tem que ser para glorificar
e exaltar o nome desse Deus poderoso. E a gente vê, irmãos, que Ele tem poder, né? Nós servimos a um Deus que tem um grande poder, né? Como o tema que eu coloquei aqui, que era o tema, como eu já falei, da própria Bíblia ali, onde eu, né, peguei esse texto que diz, né, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Amém? Então não importa, né, como você esteja passando nesse momento, seja com alguma enfermidade, seja com algum problema, seja de repente com algum, sabe, se você precisa de algum tipo de libertação, não importa, irmãos, em nome de Jesus, amém? Mas que você possa se lançar em Deus e acreditar que Ele pode, irmãos, Ele pode. A gente nunca pode anular, é lógico, se a gente tem uma enfermidade, não anule a medicina de maneira nenhuma, irmãos, não anule isso, tá? Mas creia no poder sobrenatural de Deus, porque Deus, Ele pode usar os médicos para nos abençoar, irmãos. Ele pode, irmãos. Ele pode usar até os medicamentos, porque Deus, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Então Ele que deu a capacidade e a sabedoria ao homem para ir lá e sabe, preparar uma fórmula de um medicamento, foi Ele que fez isso. Então se Ele que deu essa sabedoria ao homem para criar isso, o mesmo Deus que deu essa sabedoria é o mesmo Deus que pode curar a vida das pessoas através de um medicamento ali, através de uma situação. Então, irmãos, a gente tem que ter a nossa fé depositada nisso, no Senhor, na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que vocês possam crer dessa forma. Eu quero orar, aproveitando já orando, né, orar aqui pelas pessoas que pediram aqui para a gente estar orando aqui nessa noite, né? O José Gomes, né, pediu oração aí pela coordenadora, né, pela Débora, né, que ela não desanime, né? Tenha vitória aí mediante as mudanças aí da empresa. Então a gente vai estar orando. Se mais alguém tiver algum pedido de oração, irmãos, fique à vontade, tá bom? Se quiser colocar aí no chat, a gente vai estar orando aí por essas vidas, né? Amanda, né, pediu oração aí, né, pelo Felipe, né, pela saúde dele, né, do filho dela aí. Pediu aqui, né, pela Bianca, né, que ela possa, né, retornar aí aos caminhos do Senhor, né, que ela possa voltar a acreditar na comunhão aí da igreja, né, amém? Então a gente vai orar por essas vidas. Se você lembrar de mais alguém, até mesmo durante a oração, né, onde você possa estar aí nesse momento, apresente aí, né, então o José Gomes falou que é André, né, então não é o José Gomes, é André, ela entrou aí com outro nome, né, que ela falou que dela não está funcionando aí, não conseguiu entrar com dela, mas a gente vai estar orando aí pela Débora, né? Pela Débora, que Deus possa tocar e transformar a vida dela aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, se você puder fechar os seus olhos aí para a gente se colocar em oração neste momento. Amém? Aleluia. Oh Deus de poder e de glória, é diante de Ti, meu Deus, que mais uma vez, Pai, nós nos colocamos em oração nesta noite, neste momento, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Pai, diante, Deus, da Sua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai, alcançar e tocar, Pai, todas essas vidas, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, cada um que está aí, Senhor, nos assistindo, Senhor, neste momento, Pai. Oh, Deus, que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Pai, através do Seu Espírito Santo, visitar e tocar cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e oramos, Senhor, pela vida, Senhor, Pai, da Débora, Pai. Oh, Deus, não permita, Pai, com que ela venha desanimar, Senhor, mas que o Senhor possa colocar o ânimo, colocar a alegria, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa também, Senhor, alcançar, Senhor, a vida, Senhor, do Felipe, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, entra, Senhor, Pai, com a cura, Pai. Restaura a saúde dele, Pai. Senhor, nós oramos, Pai, como igreja, Pai. Nos colocamos em oração como igreja neste momento, Pai. Te pedindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, tocar e transformar, Senhor. Que o Senhor possa realmente se manifestar de uma forma sobrenatural sobre a vida das pessoas, Pai. Senhor, nós também te pedimos, Senhor, pela vida, Senhor, Pai, da Bianca, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor possa realmente, Senhor, tocar nela, Pai. Onde quer que ela esteja nesse momento, Pai. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Toca, Pai. Toca na vida dela, Pai.
transforma, Senhor. Oh, Senhor, resgata ela, Senhor. Oh, Senhor, não permita, Senhor, Pai, que a ação do inimigo venha trazer cegueira espiritual sobre ela, Pai. Mas que ela realmente venha ser, Senhor, Pai, liberada por Ti, Senhor. Para realmente estar em comunhão, Senhor, Pai. Para estar na igreja em comunhão com seus irmãos, Pai. Porque isso é importante. A Bíblia diz para fazermos isso, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa realmente visitar e alcançar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, cada um, Senhor, Pai, que necessita de oração nesse momento, Pai. Mesmo que o nome não tenha sido colocado aqui, Senhor, no chat, Pai. Mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, alcançar e tocar essas vidas, Pai. Porque nós queremos e cremos, Pai, no Seu poder, Pai. E queremos que o nome do Senhor seja cada vez mais, Senhor, glorificado e exaltado para todos sempre, Pai. Porque o Senhor é um Deus que exalta, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que realiza, Pai. E é nisso que nós acreditamos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, assim, Pai, nós te agradecemos, Senhor, te exaltamos, Pai, e te bendizemos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Aleluia.